O que nós temos a aprender com o desenvolvimento da indústria, do empreendedorismo lá na China? Para nos ajudar a pensar sobre esse assunto e perceber também quais são as oportunidades que podemos ter de negócios e até de carreira, nós convidamos aqui no Mundo Corporativo o Ricardo Jeromel. Ele é sócio da Startse, é autor do livro Bilionários, escreve na Forbes nos Estados Unidos e mora em Xangai. Ricardo Jeromel, desde já obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Ni hao. Bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui, Milton. O que levou você para a China? Bom, eu morava no Vale do Silício, eu tinha um time de futebol que a gente criou como uma startup de tecnologia onde o produto era futebol. E nós tínhamos investidores de Google, Apple, Facebook, PayPal. E essas pessoas, 3 anos atrás, me falavam da China como uma superpotência inovadora. E eu ouvia aquilo e, sinceramente, a China inovando, a China... Eu falava, cara, o que vocês fumaram aqui na Califórnia, né? E aí, quando eu ouvi falar disso tudo, falei, como assim? E eu sou sócio de uma empresa chamada Startse, que leva executivos brasileiros, empreendedores, buscando novas oportunidades, às vezes conhecimento, principalmente no Vale do Silício. Então já levamos 3.000 brasileiros para o Vale do Silício para fazer esses cursos e buscar oportunidades. Startse SE. Falei, pô, muito bom, o Vale do Silício é um dos grandes polos do mundo, mas tem outros como Israel, Índia, Singapura, Coreia do Sul, Japão. Então levei grupos de brasileiros para aprenderem em Israel, em Singapura, na Índia. E quando eu cheguei na China, eu vi o que estava acontecendo e falei, nossa, fiquei impressionado e falei, não, vou focar aqui na China. Porque era uma China diferente daquela que você havia conhecido. Diferente não é a palavra certa. Qual é o extremo? Extremamente diferente. Em Pequim, quando eu morei em 2011, para hoje não passaram 8 anos, passaram 80. Então mudaram muitas coisas, não tinha o WeChat. O WeChat é uma espécie de WhatsApp da China, mas com muitas e muitas e muitas e muitas mais funcionalidades. Na China eu não ando com carteira, é só com celular. Um mendigo na China não pede dinheiro. Ele não fala, dá uma moedinha ou me dá dinheiro, ele fala, me dá uma escaneada. Ele imprime um código QR Code, aquele código de barra pessoal. Então, a China, em alguns setores, como mobilidade, varejo, finanças, é, sem dúvida, a grande líder mundial. Então foi lá aprender comigo empresários como Fred Trajano, Arthur, presidente da Boticário, e vários outros que são referências. O Itaú BBA mandou mais de 20 pessoas com a gente, Credit Suisse está indo semana que vem. Então as pessoas que são finanças, varejo, eles querem ver o futuro, porque o Brasil não está só 11 horas no fuso horário em relação à China, está também 11 anos em relação à tecnologia, no mínimo. Você falou em varejo e finanças. Por que você citou exatamente esses dois segmentos? Porque nesses dois, a China é indiscutivelmente a líder mundial. Então, por exemplo, vocês ouviram falar que a Amazon investiu mais de 13 bilhões para comprar a Whole Foods. E isso chacoalhou o mundo. Os americanos, para querer entender, ou o mundo inteiro, para querer entender o que a Amazon vai fazer no mundo offline, eles vão para a China olhar o que a Alibaba está fazendo no mundo offline. Então a Alibaba, que é uma das 10 maiores empresas de capital aberto do mundo, fundada pelo Jack Ma em 99, já tem supermercados, número 1. Então imagina supermercado que você vai. Na China, eu recebi uns chineses em casa, fui fazer caipirinha para eles. E aí, faltava limão. Pedi o limão no aplicativo da Alibaba, em 30 minutos chegou na minha casa. Quanto tempo demora aqui no Brasil, Milton, quando você pede alguma coisa? Sei lá, porque eu não peço. Eu saio e vou pegar, que é mais rápido. Então, a Alibaba fez um esquema que quem mora num raio de 3 quilômetros dos supermercados, eles entregam em 30 minutos. E outra coisa, sabe aquelas mercearias, aqui no Brasil, aquelas padariazinhas, aquelas lojinhas que tem em cidade grande, média, pequena, tem em todo lugar? Na China tem 6 milhões de lojas como essa. A Alibaba mandou umas pessoas irem lá, educarem esses lojistas e levarem a tecnologia de ponta para esses lojistas. Então esse cara que ainda tem... A Alibaba foi no mundo offline, levou essa loja do cara pro
para cloud, né, para nuvem, pôs mapa de calor nessas lojinhas, e aí ele fala pro cara, ó, nesse bairro tá vendendo muito cerveja Skol. Você não tem cerveja Skol aqui. Não é melhor você ter? Ó, o preço do teu chocolate, da tua paçoquinha, tá muito abaixo do que as pessoas pagam. E ninguém vai vir aqui só porque a paçoquinha é mais barata. Então, então eles usam essa tecnologia de inteligência artificial, eles dão na mão desses pequenos donos de lojinhas. Por quê? Porque aí o cara tá dentro do ecossistema Alibaba, ele pega todos aqueles dados de todo mundo que tá consumindo e quando terminam os itens, aonde você acha que ele vai reabastecer? Com alguns cliques nas plataformas Alibaba. A gente ouve falar aqui no Brasil que o petróleo desse século são os dados. E a gente ouve falar isso, mas cadê aplicações práticas? Como assim? E daí quem quer estudar isso, entender isso, vai olhar para Alibaba. Então, o futuro lá já começou. Quem tiver a oportunidade de ir para a China, sentar numa esquina, ficar tomando um chá e ficar olhando o que está acontecendo, eu diria que é uma experiência que muda a vida. Nós estamos conversando aqui no Mundo Corporativo com o Ricardo Jeromel, que é sócio da Startse, autor de Bilionários, escreve seus artigos para Forbes nos Estados Unidos, também atualmente mora em Xangai e faz exatamente esse trabalho ligando empresários brasileiros ao mundo dos negócios na China e vice-versa. Ricardo Jeromel, você disse que trabalhou no Vale do Silício, mas hoje está ligado a esse grande polo tecnológico que foi construído nos últimos anos na China. Existem formas de empreender diferentes entre o que se faz no Vale do Silício e o que se faz na China? Sem dúvidas, Milton. A primeira forma é que na China a norma nas empresas de tecnologia é 996. As pessoas trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E isso uns jornalistas franceses ouviram falar, escreveram alguns artigos sobre isso e gerou uma grande polêmica. E aí foram perguntar para o Jack Ma. O Jack Ma, o fundador da Alibaba, o homem mais rico da China, a última lista da Forbes, ele tinha uma fortuna pessoal de mais de 35 bilhões de dólares. Jack Ma, o que você acha sobre o 996? E ele respondeu simplesmente, se você não quer trabalhar 12 horas por dia, nem aplique para vir trabalhar na Alibaba. A Alibaba tem 100 mil empregados diretos e gera mais de 30 milhões de empregados indiretos, de acordo com alguns estudos. Então, uma das mudanças essenciais da China é a tal da velocidade. E a velocidade em várias maneiras. Número 1, quantidades de horas por dia, e juros compostos, não é só um dia ou outro que os caras trabalham mais. Isso a gente ouve, trabalhar 12 horas por dia, até de sábado, a gente ouve. Mas quando você tá lá e te chamam para uma reunião 7 da noite na sexta, você chega no escritório e tá bombando, as coisas acontecendo normalmente. Aqui no Ocidente, sexta-feira, o pessoal já se veste diferente, já tem uma energia diferente, sextou. Na China, e daí no sábado te chamam para reuniões, então o ritmo do trabalho. E como entender por que eles trabalham tanto? Nós no Brasil somos ignorantes em relação à China. E aí quando a gente ouve falar de China, a gente pensa, nossa, o Elon Musk não teve sucesso mandando o homem para Marte, ou para a Lua ainda. Mas o mais próximo que a gente tem de ir para outro planeta é ir para a China. Agora, a grande diferença está no ritmo de trabalho entre o que se faz, por exemplo, numa startup no Vale do Silício e o que se faz numa startup na China? São grandes diferenças. Essa é, sem dúvida, uma delas. Porque no Vale as pessoas trabalham muito no começo da empresa. Depois que a empresa deu certo, que a empresa começa a decolar, entra lá num ritmo mais... Tem o tal do work and life balance, do balanço entre a vida pessoal e a vida profissional. A segunda diferença é o papel do governo. O governo chinês é onipresente. Google não funciona na China. Facebook não funciona na China. WhatsApp não funciona na China. Instagram, Twitter não funcionam. Então eles bloquearam isso, que dominam aqui no Brasil, por exemplo, e aí criaram os seus equivalentes lá atrás. Só que esses equivalentes, que muita gente dizia que é uma espécie de cópia, se tornaram empresas muito mais avançadas. Tão avançadas que hoje muita coisa do Vale e do mundo inteiro copia o que nasce na China. O que para mim, falar isso, alguns anos atrás eu falava, não é possível imaginar. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a tal da Yellow, as bicicletas compartilhadas. Grande revolução na mobilidade das cidades. Isso nasceu na China.
o mundo inteiro está copiando essa invenção chinesa, essa inovação chinesa. O que pode servir de exemplo, levando em consideração também as nossas condições e a nossa cultura, porque há culturas muito diferentes. O que nós podemos trazer dessas experiências na China para implantar nas empresas aqui no Brasil, especialmente nesse campo das startups? Bom, excelente. A China tem, no último levantamento do grupo Hurun, do Instituto Hurun, tem 202 unicórnios. O unicórnio é a empresa de capital fechado que vale $1 bilhão ou mais. O Brasil não tem nem 10. Essas empresas chinesas estão começando um período de internacionalização nunca visto antes. Então, o primeiro unicórnio brasileiro, 99 Táxi, só atingiu esse status, só virou uma empresa de $1 bilhão depois que os chineses colocaram dinheiro e adquiriram essa empresa. A Nubank, que é uma grande unicórnio, icônico no Brasil, recebeu $180 milhões da Tencent, a segunda maior empresa de tecnologia da China. A Stone, que é uma grande empresa icônica aqui no Brasil, dessas startups que deram muito certo em velocidade absurda, recebeu investimentos da Alibaba. Então, uma das grandes diferenças, e que dá para aplicar aqui, que você me perguntou sobre o Vale, a China, teve um cara que fez um estudo, ele pegou todos os unicórnios americanos, demorou em média 7 anos, da data de fundação para virar unicórnio. Na China, demorou em média 4 anos. E mais impressionante, 46% das empresas viraram unicórnio em menos de 2 anos. Nos Estados Unidos não é nem 10%. Então, o Brasil, o que dá para implementar aqui no Brasil, número 1, são de fato oportunidades. Não só ver a China como um mercado para importar produtos baratos e geralmente de baixa qualidade, como era no passado, mas ver a China como, peraí, o que está acontecendo no futuro, que ainda não chegou aqui, que dá para eu vir e a gente fazer um copiar e colar tropicalizando ou se inspirar em algumas pernas, e os grandes empresários brasileiros e do mundo inteiro estão fazendo isso. Então, essa ideia da China como fábrica do mundo, isso ficou para trás. O chinês, a renda média do chinês hoje é equivalente à renda média do brasileiro. Então é caro produzir na China. A fábrica do mundo está migrando para Vietnã, Laos, Camboja. Então nós temos que mudar um pouco. E é por ignorância que a gente não sabe disso. Para quem tem uma startup no Brasil, como saber se os chineses têm interesse em investir dinheiro na minha startup? Bom, é uma pergunta extremamente ampla, né? Porque há o segmento da startup, o estágio da startup. Então, primeiro você tem que identificar. Tem investidores que gostam de startups em estágios mais maduros. Tem eles estão monitorando o surgimento dessas empresas em outros países como o Brasil? Ou os investidores chineses? Extremamente, extremamente. Então eu diria que tem muito conteúdo. Tem um negócio que chama Instituto Confúcios. O consulado da China vai te dar muitas informações. A Startse, que é a nossa empresa, na semana que vem, no dia 18, nós faremos um evento o dia inteiro só sobre a China. Então, se você realmente colocar no teu radar e falar, não, eu quero encontrar potenciais investidores chineses, eu não tenho dúvida que hoje, na época da internet, onde temos mais conhecimentos nos nossos bolsos, acesso a conhecimento que Platão teve, que Sócrates teve, que Sun Tzu, que Confúcio teve, você vai achar alguns caminhos. O que eu diria que é o essencial é o chinês, ele tem o tal do yin-yang, ele consegue funcionar ao longo prazo, executando no curto prazo. Então comece a criar relações com os chineses. Os chineses nunca gostam de, na primeira reunião, fechar negócio. A primeira reunião é pra gente se conhecer. Então, e conhecer o que do outro? O que ele se interessa? É sobre o seu negócio? É sobre você? Tenta perceber qual é a sua personalidade, por exemplo? O que entra nesse conhecimento? Excelente pergunta, porque geralmente na primeira reunião, o ocidental tenta falar de negócio. E o chinês não responde. Você pergunta, deve ser igual quando você entrevista político, que você pergunta uma coisa e o cara não ele responde. Ele não responde? Eu tô acostumado, mas eles são políticos brasileiros, não são chineses. Então o chinês normal faz isso, que a primeira reunião culturalmente é para as pessoas se conhecerem. Então geralmente o que eles fazem é beber. Ainda é assim, na parte de tecnologia um pouco menos, mas tem muito da gente bebendo. O chinês fala que entra a bebida, sai a verdade. Então literalmente vão se embebedando. Na China, se alguém levantar o copo e falar ganbei significa copo vazio, todos na mesa têm que fazer o copo vazio, não é só dar um golinho.
terminar o que tem no copo. Então, esvaziar o copo. Esvaziar o copo. Isso então, aqui tem um nome, não tem? Shot, é assim que chama, né? Que é tomar tudo numa tacada só, mas enfim. Virada. E aí, imagina que você acabou de se servir uma taça de vinho. E alguém na mesa levantou e falou gambei. Imagina virar uma taça de vinho. E lá é normal. Então, na primeira reunião, é uma coisa mais humana. E isso é muito normal e muito importante, porque a China é a civilização continuada com a história mais antiga. São entre 4 e 5 mil anos de civilização continuada. O Brasil, male 500. Então, você chega numa reunião chinesa, te falam para dar o cartão com as duas mãos, o brasileiro às vezes não leva aquilo a sério, taca o cartão de negócios. Não, o chinês ele segue algumas tradições. Como você comentou, culturalmente é um povo diferente. Mas nós estávamos falando aí, você comentou o seguinte, na primeira reunião de negócios não se fala de negócio, se fala de pessoas, é uma coisa muito mais humana. Quer dizer, quando é que o negócio começa a realmente andar, então, nas conversas? Então, na China, uma das grandes reclamações que eles têm para fazer negócios com brasileiros é a falta de... eles falam que os brasileiros não fazem lição de casa. Então eles não chegam prontos. Tá, mas e aí, o que você quer fazer comigo? Igual o camarada. Quero levantar investimento. Daí você vai conversar com o chinês. Mas quanto você quer? Por quanto na empresa? Qual a valuation? Por quê? O que você vai fazer com o meu dinheiro? Você tem todas essas respostas prontas. Se não tiver, não vale a pena conversar com o chinês. Porque o chinês... As reuniões com o chinês, às vezes, elas não são gostosas. Depois da primeira, a primeira é uma delícia. Porque ele fica tentando extrair informação de você. Ele não quer falar muito. E fica tentando. Mas ele quer que o brasileiro chegue com um plano. Mesmo que depois o plano vai ser co-construído. E depois a outra grande crítica é o follow-up. É dar seguimento. Tá, daí a reunião foi muito boa. Combinamos. E depois? E esses são os 2 pontos que eu diria, em geral, que precisa melhorar. Em geral, mas quando acerta, negócios da China existem. Hoje em dia, a gente pode medir o tamanho do investimento dos chineses em negócios aqui no Brasil? Pode, tem dados públicos. Desde 2008, 2009, a China já é a maior parceira comercial do Brasil. Passou 80 anos de dominância americana. Ainda é muito concentrado na velha economia, eles importam muita soja, muitas commodities agrícolas, commodities minerais, mas cada vez mais a China vem querendo fazer investimento estrangeiro direto. Quem aí já ouviu falar do One Belt, One Road, a nova Rota da Seda? Ouviu falar, Milton? Não. Essa nova Rota da Seda é uma coisa que o governo chinês fez um comprometimento público de investir $1 trilhão fora da China. Então eles estão fazendo uma ferrovia, não para pessoas, para mercadorias, do sul da China até Madrid. Eles estão fazendo outra do sul da China até Londres. A Itália já assinou. Então, o governo chinês, o crescimento da infraestrutura chinesa, que é um negócio absurdo, eles estão pegando todo esse know-how e indo para outros países ao redor do mundo, colocando dinheiro, fazendo projetos, claro, buscando retorno financeiro, mas essa expansão da China, nós ignoramos a China, nós criamos nossos negócios, nossas vidas, completamente ignorando. Os nossos filhos, os nossos negócios daqui para frente não conseguirão, não poderão se dar ao luxo de ignorar. Ricardo Jeromel, logo na abertura dessa nossa conversa, você disse em determinado momento lá que quando você vivia no Vale do Silício, você montou uma startup, que era um time de futebol. O que aconteceu com esse time? Esse time foi campeão. O Dagoberto, que jogou no São Paulo, no Cruzeiro, era o craque do time. Nós jogávamos na 2ª divisão do campeonato americano, campeonato nacional. E aí essa 2ª divisão deixou de existir. Nos Estados Unidos não tinha... foi campeão na 2ª divisão, passa para a 1ª divisão. Eram ligas independentes. E aí quando deixou de existir, o time acabou. O Dagoberto agora tá no Londrina, foi artilheiro da Série B o ano passado. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu continuo escrevendo para Forbes e virei sócio da empresa Startse, que tem, aliás, grandes pessoas apaixonadas por futebol, pelo Grêmio como sócios. E mudei para a China, montei o escritório lá. A Startse é de onde? A Startse foi fundada em Minas Gerais, agora tem escritório aqui em São Paulo, escritório no Vale do Silício, na China, estamos abrindo em Israel. E é uma empresa que conecta a nova economia é uma empresa de educação que fomenta novos começos. Então, quem quer buscar, quem quer aprender sobre a China, eu recomendo.
O Ricardo Jeromel comentou agora da proximidade de alguns gremistas com a Startse. E claro que você que está nos acompanhando aqui já se perguntou desde o início dessa nossa conversa. Mas o Ricardo Jeromel é parente do Jeromel, aquele que joga lá no meu Grêmio? Sim, é irmão do Jeromel. Você é irmão mais moço que o do Jeromel, né? 1 ano e meio. Do Pedro Jeromel. Isso. Do Pedro Jeromel. Você também tentou ser jogador de futebol como ele? Eu fui para os Estados Unidos fazer a universidade com uma bolsa para jogar futebol, só que aí eu não me destaquei no futebol americano. O bom da família era o Pedro. Se perguntar pra minha mãe, ela fala que na nossa adolescência eles achavam que eu seria o profissional. Eu era capitão do Juventus, da Moca, aqui em São Paulo, nas categorias de base. E eu sempre fui o nerds. Então na minha vida sempre teve as duas opções. Quero jogar futebol ou quero estudar? E meu irmão não. Meu irmão sempre foi 100% a bola. Só queria saber da bola. Deu no que deu. E aí... Dedicação, foco. Você queria estudar e jogar futebol, não dá certo as duas coisas. Não dão certo. Então, mas eu não sou um cara frustrado, porque quando eu me formei, eu decidi, falei, não, se eu não me destaquei no futebol universitário dos Estados Unidos, vamos fazer outra coisa da vida, porque eu não vou chegar muito longe nisso aqui. Isso, de alguma maneira, ensinou alguma coisa para você do ponto de vista de escolhas de negócios que você vai fazer na vida? Ou seja, nós devemos, em determinado momento, identificar, não adianta eu ficar forçando o caminho da minha empresa por essa estrada, porque ali não vai funcionar, não é o nosso negócio. Eu tenho um grande amigo que chama Roberto Chiniachik, que é um cara que já foi mais de 30 vezes para a Índia, foi comigo num desses grupos que a gente leva. E aí, para responder tua pergunta, eu vou parafraseá-lo. Então, desculpa, Roberto, se eu não tô falando palavra por palavra, mas é o seguinte, tem uma diferença muito grande entre ser resiliente, aquela resiliência, a coisa não tá dando certo, mas eu vou continuar, vamos lá, e dar murro em ponta de faca. E o Chiniachik fala uma coisa que é bem indiana, é bem oriental, que ele fala, cara, qual que é a diferença entre o negócio não tá dando certo, você continua, porque é resiliência e vamos lá, ou aquele negócio, pô, não tá dando certo, desiste. Quando você tá fazendo um negócio que não tá dando muito certo, mas você tá bonito, você tá com fome, você tá de alto astral, você tá feliz, continua. Quando você tá fazendo um negócio que, puta, tá te fazendo mal, tá dolorido, tá complicado acordar, tá complicado ir, sai fora. Então, eu aprendi isso, ele me falou isso, tava com um grupo, e isso ressoa muito, porque a gente vive numa era onde nunca foi tão fácil começar uma nova empresa, nunca foi tão fácil começar um novo projeto. As carreiras mudaram completamente. Eu mesmo, quando você me introduziu, você falou quantas coisas que eu faço? 5, 6. Várias pessoas que são meus sócios são assim também. Então, você é a tua empresa hoje. Eu sou o Ricardo Jeromel Inc. Eu tô na Stars, eu tô na Forbes, enfim. E as pessoas têm que testar novos projetos, mas falhar, errar muito e errar rápido, fazer novos erros, e isso é uma chavinha que você tem que mudar na tua cabeça, porque as ferramentas estão todas aí. Você já quebrou uma empresa? Eu quebrei no mínimo, assim, colossalmente 3. Identificou os erros? Então, o mais importante, eu falo, dou risada agora, mas deixa cicatrizes, né? Então, no Vale do Silício, tem investidores que não sentam para conversar com quem não fracassou antes. Não senta, não quer conversar, não quer saber. Por quê? Não é uma ode ao fracasso. Então vamos sair chutando bola para fora e fazer maus negócios. Não é isso. Mas é exatamente a pergunta que você fez. Quais as lições que ficam? Então, de uma empresa que eu quebrei junto com outros sócios e que faz parte, e é complicado, né? A quantidade de capital que vai pro ralo. Uma das lições que ficou pra mim você vai entrar num novo segmento, você pode até ter um conhecimento, mas você nunca trabalhou naquele segmento, faz o seguinte, tenta achar alguns potenciais competidores, quem tá naquele segmento, e estuda com lupa o negócio deles, antes de achar que você vai vir e fazer um negócio diferente por qualquer motivo. Isso é uma lição que parece óbvia quando a gente ouve, mas aplicar no dia a dia pode ter grandes mudanças. Ricardo Jeromel, quero agradecer sua gentileza de trazer parte dessa experiência que você desenvolveu na China para os brasileiros através aqui do Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Xexê. Nosso convidado foi Ricardo Jeromel, CEO da Startse com escritório em Xangai, na China, articulista da revista Forbes nos Estados Unidos e autor do livro Bilionários.